Se inscreva no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Tô aguardando a sua inscrição e também a sua história, a sua saudade. Mande para este e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando também a sua história. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a Casa da Quimbanda e as manifestações do mal. Querido amigo Eli Correia, estou aqui para escrever uma história que mudou minha vida para sempre. Gosto muito de você. Te ouço desde a minha infância. Aliás, a minha infância foi marcada por suas histórias, as histórias que você narra. Porque todos os dias, às 2 horas da tarde, a minha avó parava tudo o que estava fazendo, secava a mão no seu velho avental e mandava todos ficarem em silêncio para te ouvir contar cada história. E ai de quem abrisse a boca para fazer um pio, para falar alguma coisa. KKKK. Todos tínhamos que estar em total silêncio para ouvir as suas histórias. Eu amava cada história. Era um momento muito especial para todos nós. O meu nome é Micaele. Eu moro na zona leste de São Paulo. Sou casada e tenho 2 filhos. E a minha história começa da seguinte forma. Me casei muito jovem. Passei por inúmeras dificuldades financeiras. E em meio a isso, eu e meu esposo alugamos uma casa de 2 cômodos e ali fomos formando a nossa vida. Nessa casa nasceu meu primeiro filho, Arthur. E se passava já 2 anos morando nessa casa, quando nós fomos praticamente despejados por tanta dificuldade que passamos e não conseguimos pagar o aluguel. E nisso, a minha avó tinha uma casa alugando no fundo do quintal dela. E eu fui lá, falei com a minha avó, pedi para ela nos ajudar, perguntando se ela não poderia deixar a gente morar naquela casa que ela estava alugando. A minha avó se comoveu com a nossa situação e nos permitiu morar ali naquela casa que ela estava então alugando. Só que este lugar era praticamente um porão, mal iluminado, não tinha ventilação assim, muita ventilação de ar. Só que para as nossas dificuldades, no momento aquilo servia, e muito. E agradecemos a Deus e a minha avó por estar nos ajudando. Então, nós pegamos a mudança da outra casa e trouxemos para essa casa, na qual minha avó tinha nos emprestado. Nessa casa, havia 2 quartos. Havia sala, cozinha e um banheiro. 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro e um quintal pequeno. E nesse quintal pequeno tinha um quartinho, no qual eu sempre perguntei para minha avó: vó, do que se trata esse quarto? E ela falava que era um quarto de guardar ferramentas e que ali a gente não poderia mexer, que tinha coisas dela guardadas lá. É um quarto que fica trancado e ninguém mexe aí. Respeitamos então o seu pedido e por muito tempo nem chegávamos perto daquele quartinho. Passado alguns meses que estávamos morando ali, certo dia, quando eu fui dormir, eu tranquei a casa e comecei a me sentir vigiada por alguém, observada por alguém. Sim, o tempo todo eu sentia que alguém estava me vigiando, estava me observando. E nessas alturas, o meu marido e o meu filho já estavam dormindo. Então eu fui para o meu quarto me deitar, achando que era só cisma minha. É cisma minha. De lá do meu quarto, como minha janela era virada para a cozinha, quer dizer, dava para a cozinha, e a cozinha dava frente para a sala, eu do meu quarto tinha total visão da sala e do quintal de casa. Então nisso, ao me deitar, eu vi um homem parado nessa janela com uma capa preta e uma cartola, olhando para dentro de casa. E eu fiquei super assustada.
Chamei o meu marido, que imediatamente se levantou para ir olhar o que era. Foi lá fora, falou que não tinha ninguém no quintal e que era coisa da minha cabeça. Mas eu tinha certeza que eu via esse homem na janela olhando para dentro de casa. Eu tinha certeza. Na realidade, desde criança, eu vejo algumas coisas. Eu tenho uma visão meio aberta para certas coisas. Então, eu fiquei com muito medo. E eu sempre fui muito medrosa. E aí, então, eu fui orar. Diante dessa situação, pedir a Deus me livrar dessas visões e fui dormir. Só que isso começou a acontecer todos os dias. Eu via essa imagem sempre na hora de dormir. Comecei a ir dormir primeiro para não ter que ficar a sós com esta criatura, com essa coisa, até o dia que eu peguei um lençol, coloquei na janela para evitar ter essas visões, porque isso me assustava muito. De repente, essa visão desse homem começou a acontecer dentro da minha casa. Eu tinha colocado um lençol na janela, agora começou a acontecer dentro de casa, e era sempre por volta das 23 horas. Eu via também umas criaturas muito pequenas saindo debaixo da minha pia, correndo para um vão dentro do banheiro. E nisso, todos os dias, por volta do mesmo horário, enquanto estávamos assistindo TV na sala, eu via as criaturas passando. Só que essas visões começaram a não acontecer só comigo. Meu marido também começou a ver. E o meu filho também. Quer dizer, então já não era uma coisa só minha. Meu filho Arthur, com apenas 3 anos, via as criaturas pequeninas e até começou a brincar com essas criaturas. Sempre dizia que estava brincando com um amiguinho e ficava horas conversando com esse amiguinho, que a gente não via. E isso me assustava ainda mais. Ele via aquilo passando e, de repente, saía correndo atrás. Falava que ia brincar com o amiguinho e eu o segurava no colo e não deixava ir, pois ficava apavorada, pois sabia que coisa boa não era. Isso nos atormentou durante muito tempo, até que certo dia, meu filho, que dizia estava brincando com esse amigo, voltou com a boca sangrando, falando que o amiguinho tinha jogado um brinquedo de madeira nele e o tinha machucado. E detalhe, meu filho não tinha brinquedo nenhum de madeira. Aí eu entrei em desespero e já temia que coisa pior pudesse acontecer. Então eu falei para o meu marido, eu falei para o meu esposo: amor, nós temos que sair daqui, porque essa casa aqui, olha, tem alguma coisa muito pesada. E outra coisa, estou temendo pelo nosso filho. E mais, a gente não conseguia prosperar. Nada, mas nada ia para frente. Ao contrário, coisas quebravam, sumiam de repente, apareciam coisas rasgadas, queimadas, com bitucas de cigarro, sendo que ninguém da minha casa fumava. O pavor me amedrontava e a cada dia ficávamos com mais medo. Quando eu comecei a contar para minha mãe o que estava acontecendo, a minha mãe falou: filha, você tem que intensificar as suas orações, porque dentro dessa casa, nesse quintal, a sua avó, antes dela entrar para a igreja, utilizava esse espaço para fazer trabalhos de quimbanda. Eu não acreditei, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, que lá era algo assim, ou que algum dia minha avó fez parte de alguma coisa desse jeito. Quando a minha mãe falou isso, eu falei: mãe, não é possível que isso realmente esteja acontecendo, porque ali, não é possível que ali já foi uma casa de quimbanda. E ela falou: é verdade, filha, a sua avó, ela utilizava ali, aquele espaço, para fazer trabalhos de quimbanda. Mamãe me contou a história toda e tudo que ali era praticado, que o lugar era feito de chão de terra, que muitos sacrifícios e oferendas eram realizados ali, exatamente naquele local. Quando minha mãe falou do tal quarto que ninguém podia entrar ali, eu entrei em estado de choque e até resolvi conversar com a minha avó, mas ela não quis falar muito sobre esse assunto. Só disse que pagava muito caro o que fez há muitíssimo tempo atrás e que se arrependia muito de ter feito o que fez.
minha avó disse a mesma coisa que a minha mãe tinha falado, que eu tinha de intensificar as minhas orações, porque essas coisas realmente aconteciam. Então eu segui a minha vida com minhas orações, e durante um bom tempo não aconteceu mais nada, porque eu pedia a proteção de Deus diariamente. Mas tinha que ficar morando ali, porque a nossa situação não permitia sair, pelo menos por enquanto. Nós não tínhamos condições de pagar aluguel em outro lugar. Quando de repente tudo começou a acontecer novamente, e certa vez meu esposo teve que viajar, ficou eu e o meu filho sozinhos em casa. E eu comecei a ouvir batidas muito fortes na minha porta. A minha porta era de ferro e esses barulhos eram estrondosos. Imagine alguém batendo forte numa porta de ferro. Eu fui ver quem era. Tremendo de medo, não tinha ninguém. Daqui a pouco uma ventania dentro de casa, sendo que estava tudo fechado. Como é que podia ventar dentro de casa se tudo estava fechado? Eu comecei a orar, a rezar. O pavor tomou conta de mim. Então eu saí correndo rua afora com meu filho, e nesse período eu já estava grávida do meu segundo filho. Nesse dia, ou nessa noite, eu fui dormir na casa da minha mãe, que morava em outro bairro. No dia seguinte voltei para casa por volta das 7 horas da noite. Quando entrei dentro da minha casa, eu senti um cheiro de vela queimada. E a sensação que tive era que alguém tinha acendido vela dentro de casa. Aquele cheiro de vela queimada. Só que não tinha absolutamente ninguém ali. A porta estava trancada, ninguém, teoricamente, tinha entrado ali. Deixei tudo trancado quando eu saí para dormir na casa da minha mãe. Abrindo a casa toda, limpando, para sair aquele cheiro horrível de vela queimada, como se fosse um cemitério, sei lá, um velório. Meu esposo voltou de viagem e contei a ele tudo o que aconteceu. As conversas com a minha avó, com minha mãe, e ele ficou desacreditado com tudo que ouviu. As aparições se intensificaram. Comecei a ouvir mulher de salto alto andando dentro de casa. Sabe aquele barulho que mulher faz quando anda de salto alto? Toc, toc, toc. E nada. Ninguém via ninguém, nem ouvia. Eles viam apenas as criaturas pequenas que saíam debaixo da pia para o banheiro. Mas eu, além dessas figuras, ainda escutava, via uma mulher andando de salto alto dentro de casa. Comecei a ter dificuldades para dormir, porque eu ficava com medo dessas aparições. Certa noite, fomos dormir todos juntos, quando de repente eu senti as cobertas serem puxadas, a coberta ser puxada. Comecei então a orar e a chorar. Meu marido começou a me chamar de doida, e eu realmente sentia as cobertas sendo puxadas. Foi quando mentalmente eu conversei com Deus. Pedi a ele que mostrasse para o meu esposo tudo o que eu via e sentia, quando de repente ouço meu marido rezando o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o Salmo 91. Eu perguntei a ele: amor, por que você está rezando o Salmo 91? Você está sentindo as cobertas serem puxadas também? Ele disse: estou sim. Você não está louca não, como eu pensei. Eu também estou sentindo sim as cobertas serem puxadas. E ele continuou rezando o Salmo 91. E de repente, nós segurando em cima a coberta e algo puxando embaixo, como se fosse um cabo de guerra. Eu e meu marido segurando a coberta aqui em cima e alguma coisa, sabe, algo puxando a coberta lá embaixo. Quando meu marido, em autoridade, pediu a Deus, repreendeu aquilo que fosse em nome de Jesus, e depois daquela noite todo o mal desapareceu. 4 meses após isso ter acontecido, vovó morreu, vovó faleceu. Então nós decidimos reformar o nosso pequeno quintal. Quando começou o quebra-quebra da reforma, surgiu daquele piso velas quebradas, tocos de vela, vasilhas de barro e muitos esqueletos de animais.
Mas dentro daquele quarto, que tanto tempo vovó manteve trancado e que ninguém mexesse, quando arrebentamos a porta, ali, além de inúmeras vasilhas também de barro, imagens, velas, uma estátua de tamanho grande de Satanás. Foi algo horripilante. Quando estouramos a porta daquele quartinho que vovó mantinha trancado e que não deixava ninguém mexer ali, quando estouramos a porta, tudo foi tétrico, mas aquela imagem de Satanás foi a pior coisa que vimos. Eu saí correndo dali, enquanto meu marido e meus tios, da família, tomavam todas as providências do que fazer com aquilo. Depois ficamos pensando se realmente minha avó havia se convertido ao cristianismo. Por que ela estava mantendo tudo aquilo naquele quartinho? Mas isso só ela poderia nos responder. Mas infelizmente já não estava mais aqui. Depois de tudo, nunca mais ouvimos nada ou vi alguma coisa. Hoje conquistamos a nossa casa e essa história que eu acabei de contar jamais sairá da nossa mente. E posso garantir que tudo que aqui eu narrei aconteceu de verdade. Eu, meu esposo e meu filho vimos com os nossos próprios olhos as manifestações do mal. As manifestações de coisas horríveis que infelizmente não gosto nem de lembrar. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A Casa da Quimbanda e as manifestações do mal. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.